Dentro dos eventos, nós vimos que existem os eventos internos ao jogo e os externos. Já vimos também um exemplo de interno, que é o exemplo de colisão. Então a gente conseguiu fazer com que a bolinha tocasse na borda e voltasse. E agora nessa aula a gente vai ver um exemplo de um evento interno, que é a entrada. Então vamos lá. Ok, o que seria entrada? O que seria esse input, entrada? Pensa bem, lá no jogo, nós temos então os eventos externos. Temos o nosso universo do jogo e as coisas acontecem aqui dentro. Os personagens, objetos de jogo, etc. Só que, às vezes, e muitas vezes, nós, de fora do jogo, segurando, por exemplo, um controle, ou mouse, teclado, qualquer exemplo de entrada, ou um toque na tela, arrastar na tela, etc. Tem jogo até que consegue pegar movimento na câmera, movimentação, som no microfone. Então, qualquer entrada que seja externa a esse universo, as linhas de código ali, o universo que a gente está criando, a telinha do jogo, vai ser então um evento externo, ok? Então, esse evento externo, como entrada, nós iremos chamar de input, ou entrada mesmo, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui no nosso jogo é, tá bom, então vamos ter algumas teclas aqui para poder movimentar os nossos carrinhos. Então, ok. Temos aqui o script da bola, que faz todas essas coisas, movimentação, começa, né, a posição start, o game loop aqui, né, o laço de jogo. Então aqui sempre ele vai ficar andando para frente, tocando a bota quicando, e sempre se ele tocar nos carrinhos, ele vai dar meia volta. Já fizemos isso e fizemos também a ideia de start dos carrinhos, eles sempre começarem nessa posição. Agora, a gente tem também que pensar no game loop dos carros. Como assim? Eu preciso que desde o início, desde o início começar o jogo, sempre que o quê? Por exemplo, para esse carro da esquerda, vamos adotar aquele padrão de WASD de movimento e o da direita das setas, cima, cima, esquerda, baixo e direita. Então, se eu quero ir para cima com esse carro, eu vou apertar W. Se eu quiser ir para esquerda, eu vou apertar A. W, A, S e D. E aqui são as setas mesmo. É isso. Então a gente vai pegar essas entradas para fazer a movimentação dos nossos atores, dos nossos personagens aqui, nossos carrinhos. E como é que eu faço isso? Poxa, são os eventos? A maioria das vezes os eventos vão estar aqui. Tá vendo? Quando o ator foi clicado, quando a tecla for pressionada. A gente pode fazer dessa forma. Então, toda vez que a tecla for pressionada, por exemplo, a tecla W for pressionada, algo acontece. Ou a gente fazer dessa outra forma, sensores. Toda vez que a tecla, toda vez que sempre que se a tecla W for pressionada, acontece algo. Aqui a gente pode ter um pouco mais de controle, dependendo. É como se a gente conseguisse, dessa forma, entender a lógica por trás de tudo que está acontecendo. Mas isso daqui resume tudo isso daqui, tá? Então, veja bem, isso daqui resume tudo isso daqui. Aqui eu vou conseguir colocar umas outras condições, caso for necessário. Por exemplo, se eu apertar W e se eu tiver dentro de algum limite que eu queira deixar esse personagem aqui, vamos supor que a gente está fazendo um jogo de defender de goleiro e chutar pênalti, bater um pênalti. Você quer que seu personagem goleiro esteja dentro de uns limites. Então você vai colocar esses limites ali dentro das condições. Estão entendendo o que eu estou falando?
Então aqui é o mais destrinchado. E aqui é um resumido de tudo isso daqui. Vamos fazer de qual forma? Qual vocês preferem? Aqui é o resumido. Vamos fazer assim? Mas saibam que existe esse e vocês podem fazer esse daqui também. Então vamos lá. Então, toda vez, ó, quando começar o jogo, sempre que se eu apertar o W, o que que vai acontecer? Eu vou para cima, né? Então é movimento e alguma coisa que altere qual que é o eixo que é para cima e para baixo? O Y, não é? Então, adicionar 10 ao Y. Vamos testar? Apertei W. Foi para cima. Só que para baixo, para esquerda, para direita não vai. Então vamos fazer para todas as outras partes agora. Eu posso chegar aqui e copiar, tá vendo? Posso copiar. E aí eu posso fazer para todos assim, ó. Se for o S, vai para baixo. Então vai para menos 10, não é? Isso daqui seria a velocidade. Mais tarde a gente vai alterar isso. Para a esquerda é o A. E aí o A, ele altera quem? O eixo Y é esse, o X. Então, A ele vai para menos X. E para a direita é mais X, que seria o D. Então vamos fazer? Então o A e o D. O A e o D vão mexer com o eixo X. Então vamos adicionar 10 aqui para a direita e adicionar menos 10 para a esquerda. Vamos ver se funcionou? Vou rodar aqui. Ó, A para a esquerda, D para a direita, S para baixo, W para cima. Agora a gente consegue já interagir com o mundo e com o personagem também, bloqueando a bola. Para não levar o gol aqui. Certo? Vamos fazer isso com outro personagem? Vambora, né? Aqui, gente, o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar esse bloco aqui, apertar Ctrl C. Ctrl C. Tá? Ctrl esse botão, essa tecla lá na esquerda, embaixo. Ctrl mais C. E depois a gente vai lá no outro e vai apertar o Ctrl V, que é de colar. Então é copiar e colar. O que altera desse lado? Quais são as entradas, teclas de entrada. Para cima vai ser a tecla para cima, a seta para cima. Para baixo, seta para baixo. Para a esquerda, seta para a esquerda. Para a direita, seta para a direita. Vamos ver? Agora eu já consigo ter um multiplayer aqui. Claro que o jogo precisa de objetivo, né? Então a gente tem que construir o gol e tudo mais. Mas então esses foram os eventos externos que a gente chama de input ou entrada.